Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, né? Como é um mês que comove cada um de nós, né? Os sentimentos, né? Então, falar de Jesus Cristo é uma grande satisfação, né? Uma felicidade muito grande falar de Jesus e lembrar, né, quem foi Jesus. Então esse é o momento, né, de a gente estar refletindo, mas nós não devemos só pensar em Jesus no mês de dezembro, mas todos os dias, né, da nossa caminhada, né. Então Jesus, ele é um grande espírito, né, de luz, que por mais que tenhamos palavras, procuramos, não vamos falar tudo sobre Jesus. Então eu fiz uma pesquisa, né, e lembrando de tudo, de todo o ensinamento, quando criança, todos os filmes que eu vi de Jesus, né, todos os relatos da Bíblia, né, que fala sobre Jesus. Então, um espírito de luz, que até hoje, quando falamos de Jesus, a gente sente essa emoção, essa força, né? Essa grandeza, né? É Jesus. Jesus também é chamado de Jesus de Nazaré, é a figura central do cristianismo. Jesus é o Cristo, Filho de Deus, que teria sido enviado ao mundo para salvar a humanidade. Ele veio deixar o seu ensinamento. Ele não veio mudar nada. Não veio. Ele veio nos ensinar mais ainda, né? Então, Jesus é esse espírito de luz que deixou essa mensagem do cristianismo na vida da gente, no nosso dia a dia. E ele é o governador do mundo, né? Ele ficou governando, clamando por cada um de nós, veio aqui nos ensinar, deixar seu ensinamento, para não ficar só em páginas, né? Porque Jesus, ele não escreveu nada, tá, gente? Tudo foi discípulos. Tudo que foi escrito foi discípulos, porque vivenciou aquilo com Jesus. Então, muitos falam assim: eu não acredito muito na Bíblia porque foi escrito pelos homens. Muita coisa pode ser mudada, uma palavra ali, uma palavra outra palavra, mas não se mudou tudo, porque nós conhecemos, nós sabemos lá no nosso íntimo. Eu acho que cada um tem o seu íntimo, de conversar com Jesus, de saber quem é Jesus, né? Então cada um fala como é que é Jesus: olhos verdes, azuis, cabelos longos. Uns falam que eles tinham o tom de pele mais escura, né? Então cada um tem a sua imagem de Jesus dentro do seu ser. Mas o importante não é isso. O importante é saber quem é Jesus. E nem quem foi. Quem é? Quem é Jesus? A importância dele na nossa vida. O que Jesus representa na nossa vida? O que ele faz na nossa vida, no nosso dia a dia? É aquele que nos dá força todos os dias para levantar. É aquele que está sempre com a mão estendida. Sempre. Ele nunca recolhe a sua mão. Não importa se você errou ali, se você errou aqui, ele está sempre ali te estendendo a mão. Ele não quer saber o que você fez. Ele não quer saber o que você fez. Ele quer saber o que você pode mudar, como você pode seguir, como você pode caminhar, como você pode ajudar o próximo. Então esse é Jesus.
muitas vezes, quando a gente olha torto o irmão, quando o irmão fala uma palavra, ou quando um companheiro, uma companheira fala uma palavra, a gente, né, não tem aquele olhar. Mas Jesus não, ele passa por cima de tudo. E é isso que ele nos ensina, dar a outra face. Mas ainda estamos aprendendo, somos aquela criancinha que não sabemos ainda andar sozinhos. Nós não sabemos andar sozinhos ainda. Nós erramos. Hoje vamos fazer uma coisa certa, mas às vezes sair ali do lado de fora um pouquinho, você já reclama disso, já fala daquilo. Mas Jesus, ele compreende, porque nós somos imperfeitos. Nós não somos perfeitos. Se fôssemos perfeitos, não estaríamos mais aqui. Não precisava estar mais nesse mundo de prova e expiação. Eu não precisava estar evoluindo. Já estaria no patamar junto a Jesus. Então Jesus, o governador, para o homem Jesus constituiu o tipo da perfeição moral que é a humanidade pode aspirar na terra. Deus ofereceu a nós como o mais perfeito modelo e a doutrina que ensinou a expressão mais pura da lei do Senhor. Então Jesus, ele teve um convite, né, de vir aqui na terra, de ajudar cada um de nós. Nós lá naquele tempo, junto com Jesus, com certeza estávamos lá. Será que nós fomos aquele que ficou perto de Jesus? Acreditamos na palavra dele? Ou fomos aquele que ajudou a cortar aquela árvore para fazer a cruz, usou o ferro para fazer o prego, plantou aquela planta para fazer a coroa de espinhos? Será quem fomos nós? Então, isso fica no nosso íntimo, no nosso ser, na nossa consciência. Eu falo que nós não temos 100% do esquecimento. Ele vem naquele sentimento lá no íntimo, a gente sente. Então eu não creio, eu, Sônia, não creio que eu tenho 100% do esquecimento. Porque muitas vezes paro e penso, poxa, parece que eu já fiz isso, parece que eu já vivi isso. Então vem como flecha. Mas Jesus, ele não deixa a gente sofrer 100%. 99,9% nós temos do esquecimento, mas não 100%. Então, a missão de Jesus aqui nesse planeta, com tantas imperfeições, tantas pessoas descrentes da palavra de Deus, que muitos não acreditavam na palavra de Moisés, não acreditavam nesse Deus, achavam que Deus era o Deus da punição, né? Deus pune. Muitos hoje também acreditam que Deus pune. Muitos creem nisso. Mas nós, como nessa doutrina, nós compreendemos que ainda não é o momento de certas pessoas entender, ter aquele entendimento. As pessoas que não têm esse conhecimento, eles vão julgar, eles vão falar, eles vão criticar, eles não vão saber falar, eles não vão compreender quem é Jesus, ele não vai compreender quem é Deus. Mas ele está errado? Não, não é o momento. Mas Jesus, na sua perfeição, ele compreende que aquele ser ainda não compreende a sua palavra. Não é o momento dele ainda compreender. Eu tiro por mim, gente. Eu tiro por mim. Eu falo essas palavras que eu tiro por mim. Porque um tempo
bem atrás, não vou falar bem distante, eu também tinha essa visão. Poxa, Jesus, ele deixou sua palavra, aquela coisa toda, mas por que um sofre, um tem mais, outro tem menos, o outro joga fora, o outro está querendo? Eu não entendi, às vezes me questionava com esse pensamento. Mas aí vem um merecimento. Quem foi Sônia em outras vidas? Será que a Sônia em outras vidas, ela teve tudo? Ela não teve nada? Será que eu estou passando por tudo que eu passo na minha vida? Será que eu fui tão boazinho, eu tive muito, eu tenho que passar por isso? Por quê? Então, quem entende a palavra de Jesus vai entender que nada é por acaso. Se eu passo, eu tenho uma dívida. Eu tenho uma dívida a pagar. Eu tenho que pagar essa dívida. Mas não pagar essa dívida com sofrimento. Eu levo essa vida, eu tenho que ficar aqui mesmo. Não, eu tenho que melhorar. Eu tenho que buscar. Porque Jesus, ele dá essa oportunidade para cada um de nós para estar melhorando. Eu não consigo emprego, eu vou ficar aqui mesmo. Daqui a pouco aparece me dá uma cesta básica, mas não é isso que Jesus quer. Ele quer que a gente caminhe, que a gente tenha uma luz lá naquele fim daquele túnel, a gente vê aquela luz, que possamos caminhar naquela direção daquela luz, de estar sempre melhorando. E é a palavra de Jesus que dá essa força de todo dia conseguir um dia melhor. A gente chegar onde que estamos hoje. Eu acho que cada um de nós que estamos aqui, se a gente olhar 15 anos atrás, a gente estava agora com os amigos conversando, fazendo compra de Natal. Não vou não, porque Natal já é sábado, tem que pintar a casa, botar uma cortina nova, trocar o piso, comprar isso. Eu falo por mim que eu vivi isso. Pintar a casa, fazer aquilo. Quando chegava no dia de Natal, cansada, sentada, eu não conseguia dar uma palavra. Mas hoje eu tenho um pensamento diferente. Hoje eu estou aqui, não estou lá em Caxias ou em outro lugar, consumindo. Estou aqui falando de Jesus. Então é isso que Jesus quer de cada um de nós. Que possamos parar esse tempo para ouvir. Não é só lembrar de Jesus no dia 25. Ou até mesmo, às vezes, tem pessoas que nem lembram, não sabem o significado do Natal. Acha que é aquela mesa toda farta. Muitas vezes aquele alimento no outro dia vai tudo para o lixo, que não consegue consumir tudo. Eu lembro uma vez, eu não tinha ainda minha filha não. Eu fiz uma ceia de Natal tão grande, e eu fui cozinhando, fazendo. Quando chegou assim umas 8 horas da noite, mais ou menos, minha mesa estava toda pronta, tinha de tudo que você imagina. Só tinha eu e meu esposo. Eu sentei na sala, ele sentou do meu lado e a gente olhando para a mesa. Não tinha ninguém para compartilhar aquilo. Aí ficamos andando na rua, fomos na casa de um, de outro, e a mesa ficou lá. Eu e ele não mexemos. Eu falei, Senhor, para que eu fiz tanta comida? Mas também não tinha entendimento. Poderia pegar aquela comida toda e levar para os irmãos. Aí passei e vi um casal de amigos sentado na escada da casa deles. Um estava com a mão no queixo, olhando.
E ele estava passando por uma situação que eles não tinham condição de fazer aquela ceia de Natal. Aí eu olhei para eles, não era nem tão assim meus amigos, eram os vizinhos, né? Eu não tinha tanta intimidade assim, mas falava bom dia, aquela coisa toda. Ah, vocês estão aí com a mão no queixo fazendo, é Natal. Ah, a gente está passando por uma situação meio apertada, não tem condição, não sei o quê. Pois agora vocês vão ter uma ceia de Natal. E eu não esqueço disso, levei eles lá. Quando eles olharam para a minha mesa, falou assim, mas vocês estão esperando alguém? Não. Eles falaram, mas por que vocês fizeram tanta comida? Aí eu falei, eu também não sei. E eles ficou ali a noite de Natal. E eu peguei aquilo tudo no final lá, tudo que era que tinha, eu reparti a metade e eles levaram para a casa deles. Então daquele dia em diante eu aprendi que não é isso o Natal. Jesus ele não quer isso. Que nós possamos ter essa consciência. Essa consciência que é o Natal. O Natal é isso, é falar de Jesus. É você ter aquele momento daquela oração. Mesmo que você não tenha condição de levar ali para o irmão, mas que você possa estar em oração para que chegue aquela luz naquele irmão. Que muitas vezes nós nem agradecemos. Chega um, chega outro, chega a família, chega outro e a gente não para. Mas eu não falo isso, eu falo isso para mim. Falo isso para mim. Porque eu tenho que mudar muito ainda. O momento mesmo que Jesus quer do Natal mesmo da gente, é a gente poder compartilhar com o outro. Às vezes a gente não precisa ir muito longe não. Às vezes a gente tem um parente que está necessitando daquilo ali e a gente não ajuda. Às vezes um tio, um primo, uma prima, um sobrinho, às vezes precisa daquilo ali, a gente às vezes não para. Às vezes a gente quer pensar no outro muito longe, mas quando Jesus fala ajudar aquele próximo, é aquele que está bem perto de você e você não consegue enxergar. Você não consegue cumprimentar aquele seu próximo, você não consegue fazer oração com aquele seu próximo. Você não consegue perdoar aquele seu próximo. Eu não vou falar nem do perdão. O perdão ele leva bastante tempo para ser perdoado. Mas desculpar aquele próximo. Então Jesus é isso. Se for ficar aqui hoje falando de Jesus, vai vir falar muito. Porque Jesus ele é amor. Mas aquele amor sem olhar quem. Eu falei para um colega meu de trabalho que nós não conhecemos o que é o amor. E ele me questionou. Ele falou, não, mas você está falando coisa que não tem nexo. Aí eu virei e falei para ele assim, você teria coragem de pegar seu pagamento e passar pelo irmão que estivesse necessitado e dar para ele? Ah, mas aí eu trabalhei, né? Aí, mas quando você ama mesmo, você não vai olhar nem se você vai ter dificuldade lá atrás. Porque esse era o amor de Jesus. Jesus ele andava de um lado para o outro, de cidade em cidade. E ele levava o que, Jesus? Caminhão de mudança? As roupas, pertencem dele? Ele não levava nada. Então, esse que é o amor verdadeiro. Por isso que nós não somos perfeitos, somos imperfeitos. Nós não temos o amor verdadeiro. Eu falo por mim, não tenho amor. Eu não tenho coragem de chegar e pegar meu pagamento e dar para o irmão.
tenho, gente, vou ser sincero. Não tenho. Porque eu sou imperfeito. Mas por isso Jesus vai punir a gente? Não. Mas eu estou aqui aprendendo. Eu já dei um grande passo. Vocês também já deram um grande passo. Está aqui hoje, sábado, 7 horas, deve ser, ó. Vai dar 8 horas. Poderia estar onde? Fazendo compras de Natal. Poderia estar em casa, deitado, relaxado, assistindo um filme. Mas esse é o passo que Jesus quer que cada um de nós possamos dar todos os dias. De dar esse tempo de ouvir para saber quem é Jesus. O que Jesus quer de cada um de nós. Qual é esse tempo que eu posso ajudar o meu próximo? Momento de oração. Às vezes um irmão que precisa que traga o nome dele para colocar na mesa, no caderno ali. Um momento que um bate na porta, pede 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão. Ou até mesmo aquela pessoa que quer às vezes falar com você. Ela não quer nenhum alimento. Ela só quer às vezes desabafar. Que você possa ouvir ela. E às vezes a gente fala que não tem tempo. Agora não dá. Então é isso que Jesus quer de cada um de nós. Que nós possamos parar, entender o nosso próximo, ouvir o nosso próximo, ajudar o nosso próximo. Que nós possamos ter essa consciência, né? A gente já está entrando aí em 2023, que nós possamos ser melhor do que 2022. Se eu conseguir dar 2 passos, que ano que vem eu consigo dar 3. Se eu conseguir ajudar uma família, que eu posso conseguir ajudar mais 2 famílias. Se meu vizinho, que eu não dava nem um bom dia, mas hoje em dia eu dou um bom dia. Se aquele amigo que eu olhava torto, hoje eu já olho ele já diferente. Então que nós possamos ter essa consciência. Eu peguei uma parte aqui também, lá no tempo lá de Moisés, no início da definição do hebreu com o povo, Moisés nos deixou a lei mosaica, dividida assim: a lei de Deus, recebida no Monte Sinai mediunicamente, é imutável por conta da sua origem divina. A lei civil, decreta pelo próprio Moisés, adaptável aos costumes do povo e muda conforme a sociedade avançada. E quando Jesus fala, Jesus afirma que não veio destruir a lei de Moisés, veio cumpri-la, isto é, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido ao grau do adiantamento dos homens. Ele não veio criticar Moisés. Ele veio naquele momento que aquelas pessoas, naquele momento, estavam preparadas para receber Jesus. Isso que Jesus ele não falava ainda claramente. Ele falava por parábolas. E mesmo assim, o povo ainda não compreendia. E os discípulos, muitas vezes, também não compreendiam. Hoje, né, depois de 2000 anos, nós ainda não entendemos, não compreendemos certas palavras. A parábola de Jesus não compreendemos às vezes. Às vezes você lê, você estuda, quando você for ano que vem de novo, você vai entender de outra forma e você vai compreendendo. Aos poucos.
porque nós somos imperfeitos. Estamos no caminho certo? Estamos no caminho certo. Se você for pegar um filme de Jesus e você ver aquele povo lá naquele tempo, você vai ver que melhoramos muito. Muito. Aprendemos muito. Aprendemos muito, estamos aprendendo e não sabemos tudo. E nunca vamos saber. Nunca vamos saber tudo. Infelizmente, nós somos imperfeitos, nós não podemos saber tudo. Senão cresce o orgulho, a vaidade, nós sabemos disso, né? Eu falo que, hoje eu estava até comentando hoje com a minha irmã, eu falei assim, depois que eu comecei a trabalhar, né, na mesa mediúnica, eu me acomodei. Eu falo que eu tenho que estudar mais, aí que eu tenho que aprender mais. É um momento de eu aprender mais, eu me tranquilizei. Então por isso que nós não temos que saber tudo, nós não devemos saber tudo. Que a gente acha que a gente, eu estou ali, eu estou bem, estou indo bem, eu não preciso. Eu preciso. Eu fico me questionando, eu preciso estudar. Eu preciso estudar mais. Eu tenho que consumir mais a palavra de Jesus. Porque eu preciso aprender, eu preciso mudar, eu preciso entender esse amor que Jesus sentia. Eu preciso saber desse amor, mas para mim saber desse amor, eu preciso estar estudando. Eu preciso pegar o Evangelho e ler. Eu não posso chegar só aqui, só hoje que é dia do estudo, eu venho aqui e vou estudar. Não, eu preciso estudar todo dia. Eu preciso todo dia lembrar quem foi Jesus, o que Ele quer de mim. Vamos lá, a presença de Jesus em nossa vida. O mês de dezembro invoca-nos a lembrança agradáveis. Um ambiente parece renovado, leve e próprio à paz. Não obstante os conflitos eternos, o caos que temia imperar nas relações humanas, intimamente no sentido evolutivo por proteção espiritual elevada, que nos faz nutrir sentimentos de pensamento, vibrações, solidariedade e bem-estar. Nesse período, ficamos mais dispostos a olhar para o semelhante como irmão, merecedor de atenção, acolhimento, recordar-nos do ensinamento do Evangelho, lembrar-nos da passagem que sugere a prática do bem e entendimento em relação com o próximo. E esse Espírito Manuel, que então afirma como consolador de Jesus na terra, contribuído do Espiritismo, está bem divulgar a mensagem evangélica na essência a destacar a imperiosa necessidade e de se vivenciar as lições do Cristo no cotidiano da nossa existência, cada um fazendo o que for possível, o que estiver ao seu alcance, sem exigir nada além do que pode doar a si mesmo. O divino amigo espera que cada um faça a sua parte, que nós possamos fazer a nossa parte. Nós não estamos aqui para apontar, dizer o que cada um deve fazer. Eu acho que cada um vai olhar para o seu íntimo e vai fazer aquilo que se deve fazer.
ao seu próximo, a estar melhorando, de estar ajudando. Então, um irmão, uma vez eu fui, até foi uma doação, o irmão ele virou e falou: vocês não estão aqui nos ajudando, vocês estão ajudando a vocês mesmos. E eu nunca mais vou esquecer dessa palavra. Quando você estiver ajudando um próximo, você não está ajudando ele, você está se ajudando. É você que tem que melhorar. Eu estou dando aquilo ali, mas para você melhorar, sem julgar. Nós não devemos apontar o dedo para o próximo, porque nós não conhecemos a dor do próximo, nós não sabemos o motivo. Muitas vezes a gente faz isso, aponta, fala, porque não sai para procurar um emprego, não sai. Nós não sabemos o que acontece na vida daquela pessoa. E Jesus, quando ele ajudava o próximo, ele não queria nem saber o que aquele irmão fez. Ele fazia o que tinha para fazer e falava: vá e não peca mais, vai e não erra mais. Ele, em momento algum, não vou fazer porque você vai errar, porque ele já sabia, ele sabe, Deus ele sabe quando vamos fazer algo ali na frente. Não adianta você, eu vou fazer hoje, mas amanhã, não adianta. Deus ele sabe de todas as coisas. E Jesus, ele sabe. Ele sabe, antes de você agir, ele já sabe o que você vai fazer ou não. Posso mudar? Posso mudar muita coisa. Ele não vai impedir. Não vai impedir, gente. Se eu quiser seguir outro caminho, ele não vai me impedir. Mas se eu chegar mais lá na frente e errar, se eu olhar para trás, ele vai estar com a mão estendida, me esperando. Ele não vai impedir. Então, por isso que eu falo que esse amor que nós não conhecemos ainda. Da onde que vem esse amor que não critica, não para a gente, que é um amor que dá liberdade, é um amor que perdoa. Porque muitas vezes você faz algo, né? Aí aquele seu amigo, poxa, mas fez isso, fez aquilo. A gente critica, a gente às vezes para de falar com o próximo, porque fez alguma coisinha, a gente para. Então esse amor que não tem como explicar. Eu não tenho como explicar. Não tenho como falar assim, é desse jeito, não é. Não tenho como explicar esse amor. Porque esse amor de Jesus é como se não tivesse palavra, definição, não tem como definir. Porque ele é tão puro, que deixa a gente seguir. Que quando você erra lá atrás, você ainda é acolhido. É só a gente pedir perdão de todo o coração, se arrepender que a gente está ali, Jesus está ali de braços abertos, esperando. Vamos lá. Basta pouco para fazermos diferença em benefício do próximo, seja amigo ou familiar, conhecido ou desconhecido. Não importa que você vai ajudar o próximo, se ele é conhecido, se ele é desconhecido, se é um amigo, se é uma família, é o nosso irmão. Somos filhos de um único Deus, o nosso irmão maior que é Jesus. Então não importa
se eu vou ajudar o desconhecido, se é a família, se eu estou fazendo mais, se eu estou fazendo menos. Não tem esse grau de mais e menos. O que importa para Jesus é você ajudar o próximo. O Natal tem valioso significado para nós, aprendizes do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, um novo olhar por além do material e comercial, como nós temos. Olha para o Papai Noel, que fala com uma criança, para ter uma compreensão melhor, compreender, né? Quando fala desse Jesus, que eles ainda não compreendem, é uma forma de calentar os corações, né? Eu, outro dia, estava até assistindo, até uma espírita, não sei se vocês conhecem, Mayra Rocha, ela é lá do Distrito Federal, e perguntaram para ela como ela conseguiu fazer todas as obras sociais, como ela conseguiu definir cada situação. E ela falando que cada obra que ela tem no centro espírita foi um irmão que deu para ela. As coisas que às vezes a gente pensa que é fútil, né? Uma coisa tão simples. E ela contou um relato de um irmão que pediu para que essa obra fizesse em cima de algo que aquela pessoa desejasse muito. E ela perguntou por quê. E ele desencarnou com câncer e ele tinha um desejo de comer um chocolate. Apenas um chocolate. Uma coisa que é tão simples para cada um de nós. Um chocolate. Às vezes a gente não dá tanta importância assim. Então ela foi falando de cada significado, de cada obra que ela tem. Então quando eu falo aqui do Papai Noel, então aquela pessoa linda não está naquele momento dela ainda de saber que aquele Papai Noel não existe, né? É um símbolo, um homem que se vestiu de vermelho e saiu distribuindo presente, uma forma de caridade. Hoje eu compreendo que é uma forma de caridade, mas muitos não compreendem, porque ainda não é o momento de compreender. Então nós vamos falando de Jesus assim aos poucos, mostrando aos poucos para as pessoas o amor de Jesus, o que é o Natal. Então a gente vai mostrando assim o significado do Natal. As pessoas às vezes ainda não conseguem, aí não preciso disso. Nós não compreendemos ainda. Nós necessitamos ainda de fazer uma mesa de Natal, aquela coisa. Mas vai chegar um tempo que nós não vamos mais precisar disso. Vamos chegar um tempo. Estamos melhorando, estamos diminuindo. Eu posso dizer que eu diminui muito daquele tempo que eu fiz aquela ceia de Natal. Hoje eu já tenho uma visão de consumo, o que é necessário. Se eu tenho, dou graças a Deus. Se eu não tenho, também vou dar graças a Deus. Então esse é o verdadeiro Natal. De você agradecer a Deus, a Jesus por todos os momentos. Se você tem, você tem que agradecer. Se você não tem, você tem que agradecer. Então, é esse amor de Jesus. Esse amor que fica o dezembro, Jesus mais próximo da gente. As pessoas ajudando mais os irmãos, ajudando aquela criança
que ainda olha para uma roupa, olha ainda por um brinquedo, olha ainda por um panetone, um simples chocolate, que é o momento deles ainda. Se eu não tiver, eu vou até compreender, porque eu tenho um pouco do entendimento. Eu sei que o Natal não é isso, não representa isso. Mas devemos ficar sim felizes também, gente, pelo momento que temos em família, em comemorar em família, de ter, saber elevar nossos pensamentos naquele momento que está falando de Jesus. Então é isso que Jesus ele vem falando e mostrando para cada um de nós. Vou ler aqui a partezinha final. E é por isso que o Natal não é apenas a promessa da fraternidade e da paz, que se renova alegremente entre os homens, mas acima de tudo é retirada a mensagem do Cristo que nos induz a servir sempre, compreendendo que o mundo pode mostrar deficiências, imperfeições, ainda temos as trevas, ainda temos as chagas, mas que nosso dever é amá-lo, é ajudá-lo, mesmo assim, mesmo tendo todas as coisas que acontecem na terra, nós devemos amá-lo. Eis o significado do Natal, a presença de Jesus em nossas vidas, materializadas em gestos simples de caridade, ofertas aos irmãos de caminhada evolutiva, em todos os dias da existência, na abençoado planeta que serve de morada, de escola, de hospital e de oficina de trabalho. Então é isso que Jesus quer de nós, que nós possamos compreender esse amor de ajudar o próximo, de estender a mão para o próximo. Não vamos pensar que é só coisa material. Lógico, o irmão precisa, mas que nós possamos às vezes escutar aquele irmão, um pedido de ajuda, um pedido de oração. Não deixa, gente, de trazer o nome das pessoas para a oração, de uma família. Às vezes a gente vê que aquela família está passando por alguma dificuldade, traz o nome da família. Isso é uma forma de caridade, de estar ajudando o próximo. Se eu não posso trazer o nome do irmão, que eu possa ter aquele momento ali no meu cantinho, que eu ore pelaquela família, que eu ore pelaquele irmão. Isso é uma forma de ajudar. Esta é a forma do amor que nós vamos encontrar. Não vamos olhar quem, não vamos olhar o defeito, não importa qual é a caminhada daquele irmão, não importa a religião daquele irmão. Esse é o amor de Jesus, sem olhar quem, sem olhar qual é a religião, qual é a política, não importa. O importante é que nós somos irmãos em Cristo. Nós somos irmãos em Cristo. E é isso que Jesus que deixou para nós. Ele deixou amar o meu próximo. Isso que ele quer, amar o meu próximo. Mas não vamos olhar aquele próximo distante, gente. Vamos olhar aquele próximo que está bem próximo da gente e que nós não enxergamos. Aquele próximo que está bem perto da gente pedindo ajuda e a gente às vezes vai olhar lá para o irmão que está lá no outro estado, lá em outro município. Devemos ajudar eles também? Devemos, mas vamos olhar ao nosso redor, tá? Que a paz de Jesus fica com cada um de vocês e comigo também, né? Amém.